Muita gente espera muito de um resultado de uma cirurgia plástica, né? Cobra muito ali do cirurgião, muitas vezes, aquele resultado, mas cobra muito pouco de si para se preparar bem para a cirurgia. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre justamente resultado de cirurgia, preparo do paciente e como a cirurgia é realizada. Vai ser um papo mais longo, mas vai ser justamente para você, paciente, que quer entender um pouquinho mais sobre como o resultado da cirurgia é atingido, quais são os limites que a gente precisa respeitar e o quão importante é você, paciente, nessa jornada de resultado. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que entender? 50% do resultado é provocado pelo cirurgião, né? E 50% do resultado é provocado por você, paciente. Por quê? Porque a gente, como cirurgião, a gente precisa de uma matéria-prima, né? E a matéria-prima muitas vezes não vem na condição ideal. A gente pega um paciente que passou a vida inteira fazendo atividade física, musculação, que se alimenta super bem, que tem boas condições de saúde naquele momento, enquanto a gente pega um outro que tem uma genética boa, uma boa cicatrização, enquanto a gente pega um outro paciente que nunca pisou numa academia, paciente extremamente sedentário, que come muito doce, né, viciado por açúcar, um paciente que muitas vezes está com sobrepeso, uma relação de massa muscular, gordura completamente desregulada, paciente que está inflamado, então que não tem uma boa genética. Então, quando a gente junta esses dois pacientes aqui, é completamente diferente o resultado, né? Na mesma cirurgia sendo feita. Só que muitas vezes esses dois pacientes têm a mesma expectativa de resultado, né? Esse paciente aqui tem uma expectativa, esse outro também a mesma expectativa e, logicamente, não vão ser os resultados ali compatíveis. Muitas vezes esse paciente, é um amigo ou é um blogueiro, né? E ele fica se espelhando, ela fica se espelhando naquele resultado. E, obviamente, o resultado não vai ser igual, vai ser muito diferente, inclusive, pelas mesmas mãos, né, realizadas pelo mesmo cirurgião, pela mesma técnica realizada. Então não tem como ser igual. Mesmo esses dois pacientes aqui sendo parecidos, minha gente, o resultado ainda assim é diferente. Logicamente, a gente quer um paciente que seja mais favorável para a cirurgia, para que a gente tenha um resultado, uma chance de sucesso maior, né? Então, 50%. Vamos falar primeiro da parte do paciente, né? O que é que a gente precisa de um paciente para que ele tenha um resultado favorável, que ele tenha sucesso na cirurgia? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é a composição corporal, né? No mundo de hoje, a maior parte da população não faz atividade física, não faz, né? Mas quer entrar dentro de uma máquina, dentro de um centro cirúrgico e quer sair transformado como um passe de mágicas. Mas não é assim que funciona. Quando a gente vai levar para o centro cirúrgico, a gente tem que observar as condições que o paciente está, né? Para a gente ter um resultado. Tem condições que são seguras para a gente levar, mas não são condições que vai trazer resultados excepcionais. Não, longe disso. Então, a atividade física, minha gente, é fundamental, não é opcional. Todo paciente que vai para uma cirurgia de contorno corporal, né, como abdominoplastia ou lipoaspiração, e ele lipoenxertia glútea, e ele não faz atividade física, ele está comprometido em ter um resultado inferior. Não tem como a gente entregar um resultado de excelência se o paciente ele não faz atividade física. E a atividade física, minha gente, não é caminhada, não é corrida. A atividade física que a gente precisa para uma cirurgia de contorno corporal é musculação. Musculação ou crossfit, algum exercício que trabalhe peso e que o paciente tenha ganho de massa muscular. E hoje o mais comum é a musculação, é um treino mais seguro que a gente considera e mais controlado, idealmente com o personal trainer, porque as pessoas não sabem treinar. Elas não sabem treinar, muitas vezes se lesionam, não conseguem acompanhar a evolução e a gente vê muitas pessoas que fazem atividade física, mas elas simplesmente não ganham massa muscular. E por que isso acontece? Porque treinam de forma errada, não treinam no limite correto e muitas vezes não têm um acompanhamento nutricional. Então não se alimentam de forma adequada para ganhar massa muscular, então também não vai adiantar. Então a gente precisa acompanhar isso em bioimpedância para ganho de massa muscular.
E vocês não têm ideia, mas assim, aqui nas avaliações, a gente faz a bioimpedância, a maioria dos pacientes está em sarcopenia, ou seja, está com o quadro de massa muscular abaixo do normal. E quando a gente tem isso, a gente tem resultados insatisfatórios em cirurgias de lipoaspiração, em cirurgias de abdômen, né? A gente faz uma cirurgia perfeita ali, mas o abdômen fica distendido, porque o músculo do abdômen não consegue nem conter as vísceras abdominais. Qualquer coisa que o paciente se alimente, ele distende, porque o músculo não consegue sustentar. Pacientes muitas vezes que estão evoluindo com disbiose intestinal, ou seja, estão com a flora intestinal toda alterada por alimentação ruim, inflamação. Então, tudo que come, a barriga fica distendida. Muitas vezes nem percebe isso, porque já é uma distensão tão crônica que não consegue nem saber mais que aquele é anormal. Pensa que é um normal. Só que aí, quando a distensão está num quadro de flacidez, que não consegue ver, mas quando a gente faz uma abdominoplastia ou uma tecnologia que a pele fique firme, qualquer distensão é mais perceptível. E muitas vezes quer culpar a cirurgia por algo que ele já tem, que ele não trata, que ele não evolui. Então, a outra coisa que a gente vai considerar, percentual de gordura, né? Muito paciente está com um percentual de gordura elevadíssimo, né? E não percebe, porque passa a vida inteira fazendo dieta para emagrecer e depois engorda. Emagrecer, depois engorda. Esse efeito de emagrecer e engordar, o que é que acontece? Quando o paciente emagrece, ele faz uma dieta, ou fica tomando medicações, né, injetáveis, que são um grande problema hoje, infelizmente. O que é que acontece? Essa perda de peso vem acompanhada de perda de massa muscular. Então você baixou um peso, mas não perdeu gordura só. Perdeu massa muscular junto, ou seja, você está perdendo o que é mais importante, uma coisa que vale ouro, que é a massa muscular. Perdeu. Depois, lá na frente, você engorda. Quando você engorda, esse paciente não está em atividade física normalmente. Então, o que é que acontece? Ele vai ganhar músculo ou vai ganhar só gordura? Vai ganhar só gordura. Então, ele vai engordar e vai ganhar só gordura. Ou seja, quando ele perdeu peso, ele perdeu gordura e massa muscular. Mas quando ele engordou, ele só ganhou gordura. Então, o déficit de massa muscular fica cada vez maior. Porque a cada vez que ele ganha peso e ele perde peso, ele fica cada vez mais com massa gorda, gordura maior, e massa magra, músculo menor. Então, o percentual de gordura dele sempre vai estar aumentando, porque ele tem cada vez mais gordura e menos músculo, no mesmo peso, certo? No mesmo peso. Então, só é você pensar, se você está, dá um exemplo, há 5 anos, no mesmo peso, e você não está em atividade física, o que é que você está acontecendo com o seu corpo? Você está no mesmo peso? Não, você está engordando. Por quê? Porque quem não está em atividade física e está envelhecendo, a massa muscular vai atrofiando, vai diminuindo a massa muscular. E se você está mantendo o mesmo peso, você está ganhando o quê? Gordura para manter o mesmo peso. Então, se você mantém o mesmo peso há anos, isso quer dizer que você está engordando, né? Isso se você não faz atividade física, certo? Então, o paciente que tem muita gordura, qual é o problema? Inflamação. Paciente inflamado, complicações no pós-operatório e menor resultado. A inflamação, minha gente, é uma coisa importante para ter a recuperação. Mas quando é uma inflamação além do recomendado, isso prejudica o resultado da cirurgia, porque o corpo ele vai ter uma resposta exacerbada a um trauma pequeno ou um trauma que não era para ter aquilo. Então a cirurgia vai gerar flacidez, a cirurgia vai gerar um seroma, que é um seroma crônico, vai gerar uma flacidez lá na frente depois. A cirurgia vai gerar um inchaço exacerbado, feito pacientes que a gente faz uma cirurgia, daqui a uma semana está super inchado, enquanto outros que estão em bom estado de saúde fazem a cirurgia, com uma semana depois estão ótimos, né? E às vezes aquele paciente está inchado, só vai ficar igual a esse que está com uma semana depois de um mês, 2 meses, né? Então, isso aí, de forma prolongada, vai gerar o quê? Uma flacidez na cirurgia, né? Não tem como ter o mesmo resultado, porque aquela pele não vai aderir da forma que a gente espera. Fora as complicações, como isquemia, como necrose, tudo complicações que a gente poderia evitar ou poderia prevenir com um bom estado de saúde. A gordura em excesso vai fazer o quê? Quando a gente faz uma cirurgia de contorno corporal, a gente usa de lipoaspiração. Mas a lipoaspiração é feita para melhorar o contorno, não é para emagrecer, né? Então, numa cirurgia, de uma maneira geral, de contorno corporal, o limite, né,
para a maioria das pacientes, é de 4 litros de gordura que a gente aspira. 4 litros é o máximo, né? Então, se você é um paciente que está muito acima do peso, você está, digamos assim, 7, 8 quilos acima do peso, e o cirurgião faz uma aspiração de 4 litros, você ainda ficou com 4 a mais, né? 4 a mais uma cirurgia é muita coisa mesmo. Às vezes a gente tem um abdômen de uma paciente que a gente aspira 1 litro, num paciente que está no peso ideal, 1 litro, já traz uma alta definição na cirurgia, né? A gente não pode aspirar mais nada, inclusive, porque já foi o máximo, né? Num paciente que está no peso ideal, enquanto tem outros que você vai aspirar 7 e ainda não vai ficar bom. Mas a gente não pode aspirar 7, a gente pode aspirar 4. E aquela camada de gordura que vai ficar lá, residual, que não vai poder ser aspirada, ela vai provocar o quê? Um resultado ruim. É o paciente que vai chegar, mas eu estou inchado, mas eu estou assim, eu estou assado. Não, não está assim, não está assado. Na verdade, você veio para uma cirurgia em que você não está na composição ideal para a cirurgia. Você está numa cirurgia que você vai ter um bom resultado, mas não vai ter um excelente resultado. Mas o paciente, muitas vezes, que não faz nada por si, é o paciente que quer o melhor resultado possível, né? É o paciente que não pisa na academia, é o paciente que é solicitado para ele emagrecer, ele não emagrece, e muitas vezes é o paciente que quer o melhor resultado do mundo. Como é que pode isso, né? Então, a outra coisa, quando a gente tem um nível de gordura maior, o que é que acontece? Quando o cirurgião vai fazer uma lipoaspiração, na região do abdômen, por exemplo, quando a gente passa cânula, tecnologias, aquilo, por melhor que seja, ele vai ter um processo ali de trauma tecidual. Quanto mais lipoaspiração a gente tem que fazer, mais risco a gente tem para a cirurgia, para a vascularização dos tecidos. Porque aquela pele, ela precisa de nutrição, ela precisa de vasos sanguíneos. E quanto mais invasão a gente tem naquela gordura, mais risco a gente tem de lesão de vasos sanguíneos, que vão gerar isquemia e, numa consequência maior, necrose. A outra coisa também, quanto mais intervenção ali a gente tem uma rede chamada rede fibroseptal, que são estruturas que fazem sustentação, ligando a pele à musculatura. São estruturas, por exemplo, que uma tecnologia de argoplasma, ele vai atuar nessa área. Só que, se o paciente ele vai ter um grande processo de lipoaspiração, é provável que haja uma perda ou uma destruição, né, de uma boa parte dessa rede fibroseptal, né? Quando a gente usa as tecnologias como lipoaspiração ultrassônica, como micro-E, isso vai diminuir muito essa perda. Mas se eu tenho um paciente que eu tenho que fazer muita lipoaspiração, eu vou no caminho contrário, né? Então, se eu tenho mais perda dessa rede, eu vou ter mais flacidez. Então, você tem um resultado inferior quando você tem que fazer muita lipoaspiração, né? Então outra coisa é o estado inflamatório. Então, às vezes, você está no peso adequado, você está ok para a cirurgia, mas você só come besteira o dia inteiro. Você só come industrializado, você é viciado em doce, você come besteira o dia inteiro. O que é que acontece? Você vai estar sempre com açúcar circulando no seu sangue o tempo todo, em níveis altos. Existe um processo chamado glicação, né? A glicação, ela se liga, é um processo que a glicose se liga a algumas substâncias do nosso corpo. E quando essa glicose, ela se liga, por exemplo, ao colágeno, né? O colágeno, ele é quebrado, ele gera flacidez. Então, quando a gente tem muito açúcar, a gente vai ter um processo de glicação e a gente vai ter mais flacidez naquele paciente. Então, quando a gente faz a cirurgia de contorno corporal, o que é que a gente menos quer? Flacidez. Menos flacidez, porque a gente quer justamente que a pele fique mais firme para mostrar o resultado. Se eu faço uma lipoaspiração num paciente que tem flacidez, o resultado é ruim, porque não vai mostrar o contorno que a gente fez de lipoaspiração, né? Então, quando o paciente tem uma alimentação ruim, ele vai gerar flacidez antes da cirurgia, ou seja, a pele dele já fica muito ruim antes. E no pós-operatório vai piorar ainda mais, né? Porque vai entrar outra coisa. Quando o paciente come muito açúcar, vai gerar um efeito rebote de insulina, que é um hormônio que vai fazer para que o açúcar baixe. Só que quando a insulina está alta, isso já reflete uma inflamação no nosso corpo. Ele vai aumentar o nível inflamatório ali no nosso corpo. E o nível inflamatório aumentado vai prejudicar muito o pós-operatório. Por quê? Porque a cirurgia já tem um nível inflamatório. Já tem.
Mas se a gente já adiciona uma carga a mais de inflamação, aquilo ali vai prejudicar ainda mais o processo de pós-operatório. A gente vai evoluir de uma forma muito ruim, né? Do ponto de vista de resultado. Então é para você ver o seguinte, como muito do que você faz, muito de como você chega para a cirurgia, minha gente, impacta em muito, né? Eu como cirurgião, eu me entrego 120%, 200%, 300% numa cirurgia. Muito. E são cirurgias extremamente cansativas, extremamente desgastantes, porque são cirurgias mais longas e que exigem muita força física do cirurgião, né? É por isso que eu estou sempre em atividade física constante, né? 5, 6 vezes por semana com personal, de forma que eu consiga trabalhar muito minha musculatura, para que a gente tenha uma alta resistência durante a cirurgia e consiga trazer um resultado que seja adequado sem eu ter fadiga na cirurgia, né? Ao mesmo tempo, a gente usa todas as tecnologias que são mais avançadas no mundo, né? Então, hoje não tem nada que não exista no mundo de tecnologia, né, que seja eficaz, que a gente não tenha hoje utilizando aqui. Então, isso é muito bom. E a gente também está muito atualizado em relação às técnicas de cirurgia, muito atualizado. Então, a gente tem tudo isso aí, mas ao mesmo tempo a gente vai ter pacientes que a gente vai ter um resultado excepcional, porque é um paciente que estava pronto para a cirurgia, enquanto outros pacientes que a gente vai ter um bom resultado, né? E outros pacientes que a gente vai ter um resultado razoável. Por quê? Porque vai depender muito de como você chega para a cirurgia, né? Esse efeito do paciente que é um razoável, um bom, excelente resultado, minha gente, é muito de como o paciente chega, né? Porque a cirurgia, basicamente, ela vai ser a mesma, entre aspas, né? A gente vai usar as tecnologias, vai usar a técnica, vai usar todo o tempo cirúrgico ali à disposição, mas se é um paciente que não está numa condição, um paciente que fuma, né? Um paciente que bebe de forma exagerada, que não cuida de si, né? Que não procura estar numa composição corporal adequada, que a gente pede, olha, esteja em atividade física. Um paciente que não entra em atividade física, que tem dificuldade, como ele vai ter um excelente resultado, minha gente? Não tem como, não tem como. Então eu peço para você, você está se preparando para uma cirurgia plástica, tenha amor próprio a você, né? Você está fazendo um investimento, você está tendo riscos, né? A cirurgia, toda cirurgia tem riscos, por mais que a gente, graças a Deus, nunca teve nenhuma perda de nenhum paciente. A gente nunca teve nenhuma complicação séria com nossos pacientes. Nossos pacientes nunca precisaram de uma UTI, né? Mas é um risco que a gente está correndo, né, em qualquer cirurgia. Então você está fazendo investimento, você está se cuidando no pós-operatório, você está fazendo isso tudo e você não tem um amor próprio, o esforço de fazer uma atividade física de forma frequente, nem antes da cirurgia, né? Você não procura estar num peso adequado antes da cirurgia, acha que aquilo é um esforço gigante. Então, como é que você vai estar pronto para uma cirurgia plástica? Você não está pronto para uma cirurgia plástica. Você não está pronto, né? Você tem que se preparar para a cirurgia, né? Porque a gente, desse lado aqui, a gente está se preparando em muito para a cirurgia, né? Tanto investimento em hospital, em tecnologias, em técnicas cirúrgicas, né? Esforço em tudo, de equipe, de pós-operatório, tudo, minha gente, no mínimo detalhe. Então, se você não tem um esforço, o que é que você está fazendo, né? Um lado com todo o esforço do mundo e você aqui zero esforço. Como é que você quer ter isso aqui de resultado? Não tem como. Não tem como, entendeu? Então eu peço você que está em processo de cirurgia plástica, se comprometa com a cirurgia. Porque a gente está extremamente comprometido com a segurança, com os resultados, né? Em trazer o que é mais avançado para vocês. Mas se você não se prepara adequadamente, isso tudo não vale de nada. Não vale de nada, né? Isso tudo não vai fazer sentido, não vai fazer sentido, né? Então procure um cirurgião que esteja atualizado, um cirurgião que use tecnologias, um cirurgião que esteja preocupado com você, um cirurgião que seja humano, né? Também não adianta ter isso tudo e não ser humano, não estar acompanhando no teu cuidado, né? Porque isso aí é super importante. Mas se você não se prepara, você escolhe um cirurgião assim, mas você não tem o mínimo preparo para a cirurgia, não chega minimamente bem para a cirurgia, você é a matéria-prima que ele vai fazer. Então, como é que você quer um resultado adequado? E todo mundo que faz cirurgia quer um resultado adequado, né? Quer um resultado bom. Então, você tem que se preparar. Então, se prepare. E a preparação começa com peso adequado, com composição corporal adequada
e também com peso adequado, composição corporal adequada, um bom estado de saúde e atividade física. Atividade física com pesos pelo menos 5 vezes por semana, certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né? É um vídeo aí que é mais longo, mas é um vídeo que é muito importante para você que quer entender mais sobre esse processo, né? Se aprofundar mais, se preparar melhor, porque é uma conversa que é importante a gente ter, né? Para que a gente tenha um alinhamento aí de forma de trabalho, né? De forma de a gente trazer uma cirurgia segura e que tenha um resultado esperado, né? Tanto para você como para mim também, porque eu adoro ter excelentes resultados, né? Porque a gente tem um esforço grande e a gente quer que aquele esforço que a gente fez, ele se transmita, ele se traduza num bom resultado, num excelente resultado, porque isso traz muita gratificação para a gente e traz muita gratificação de a gente realizar mais sonhos como esse, sabe? Porque, minha gente, o principal não é a mudança física, não é a mudança física. Porque se você fizer só a mudança física, minha gente, depois aquela mudança física perde toda, não adianta. Quantos casos você já viu de cirurgias plásticas que foram perdidas? Amigas, pessoas próximas, que você vê, fulana fez a cirurgia e perdeu a cirurgia. Por quê? Porque engordou, porque não mudou a mente, né? Mudança física ela é temporária, né? Então a gente precisa mudar aqui a mente. Se você não muda a mente, você vai perder a cirurgia invariavelmente, né? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado e vamos lá. Qualquer dúvida aí coloca nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em responder vocês e nos vemos aí nos próximos.